Fala moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que foi trabalhado na última videoaula, que é o de crase, tá? Vamos retomar algumas questões básicas, por exemplo, a própria definição. Crase significa fusão, junção de A mais A, ou seja, duas vogais A idênticas, beleza? Vocês não podem se esquecer disso, certo? Nós vimos também na última videoaula que em alguns momentos o A vai representar só artigo. Em outros momentos o A vai representar só preposição. E em outros momentos vai ocorrer uma mágica em que o mesmo A vai representar preposição e artigo. Por isso vai haver a crase, certo? Beleza. Hoje nós vamos trabalhar com algumas questões, alguns casos especiais em que não se deve usar a crase. E aí, pessoal, há várias maneiras de se trabalhar com isso. Eu já vi várias didáticas a respeito desse conteúdo, tá? Então, tem professor que prefere passar a formulação básica para que o aluno não se esqueça e aí, na hora que ele tiver dúvida com crase, ele vai lembrar dessa formulação básica. Por exemplo, não se deve usar a crase diante de verbo. O aluno grava isso, memoriza isso, depois, na hora de escrever um texto, se tiver dúvida, vai lembrar dessa formulação, beleza? Olha só, é uma possibilidade, não tem problema nenhum. Muitas pessoas aprendem assim. Mas hoje eu vou passar uma maneira diferente. Eu vou tentar explicar a vocês um macete que é como se fosse uma prova real, para verificar se tem crase ou não, beleza? Vamos lá então. Comecemos pela primeira situação, inclusive relacionada a esse exemplo que eu já passei. Não se deve usar crase diante de verbo, é uma formulação básica. Mas vamos ver por que não se deve usar crase diante de verbo. Olha só, nessa frase aqui. Ele foi obrigado a tomar medidas. Ele foi obrigado a tomar medidas. Quem é obrigado a algo, certo? É obrigado a fazer tal coisa, a tomar medidas. Esse a, então, é uma preposição. Vocês se lembram lá da nossa conversa de regência verbal e tudo mais? Quem é obrigado a alguma coisa. Então, esse a princípio, é uma preposição. Beleza? Agora vamos ver se tem artigo. E se tiver artigo, vai ter crase. Vamos lá. Ele foi obrigado a tomar medidas. Beleza, quem é obrigado a alguma coisa. É até meio repetitivo, mas é muito importante que vocês fixem esse tipo de situação, beleza? Na sequência, nós temos a expressão tomar medidas, iniciada por um verbo. Pensem comigo aqui, vamos construir uma frase hipotética. Tomar medidas é necessário, ponto. Essa frase é correta do ponto de vista gramatical, certo? Beleza, agora pensem nessa frase. A tomar medidas é necessário. Não faz sentido nenhum, não é mesmo? Por quê? Verbos não admitem artigo, certo? É só vocês aplicarem, vocês podem construir uma frase hipotética para fazer um teste. A tomar medidas é necessário. Não tem sentido nenhum, porque verbo não admite artigo. Então, nós já podemos concluir que sempre diante de verbo não vai haver crase, beleza? Então, nesse caso aqui, nunca vai haver crase. Certinho? Vamos lá então, prosseguindo. Diante de palavra masculina. Geralmente, quanto a esse exemplo aqui, não há muita dúvida, mas vamos lá. Ela não teve acesso a tratamento. Vamos lá, quem não tem acesso, não tem acesso a alguma coisa. Tem preposição, beleza? Pessoal, o erro da maioria das pessoas está justamente aqui. Por isso que eu repeti bastante no último exemplo. Olha só, muitas pessoas identificam a preposição e já lançam a crase. Não pode. Vocês têm que identificar a preposição, depois identificar o artigo para marcar a crase, beleza? Então não se precipitem. Quem tem acesso, quem não tem acesso a alguma coisa. Tem crase. Não, calma. Vamos ver se tem artigo, certo? Então quem não tem acesso a alguma coisa. Tem preposição. Segura. Vamos ver aqui agora o termo que vem depois. Tratamento. Tratamento é um substantivo masculino, certo? Então ele admite um artigo masculino, não feminino. Uma frase do tipo, o tratamento é necessário, ponto. Correto, certo? Gramaticalmente correta. Agora imagina a frase, a tratamento é necessário. Não funciona, beleza? Não há crase aqui, então, por quê? Crase, junção de A mais A. Tem que ser uma preposição a e o artigo definido feminino a. Tem que ser esse, beleza? Marcelo, mas e se fosse, por exemplo, ela não teve acesso ao tratamento? Poderia ser? Poderia. Mas aí aqui no caso, a gente está tratando dessa omissão de artigo. Esse substantivo, nessa construção, está sem artigo.
justamente porque ele foi usado, provavelmente numa sentença, né, numa sequência de raciocínio, ele foi usado em uma situação genérica, ou seja, tratamento. Não é o tratamento, algum tratamento específico, é tratamento, né, de uma maneira geral, beleza? Certo. Prosseguindo então, diante de pronome pessoal também nunca vai haver crase. Vamos lá. O professor ofereceu ajuda a ela. A mesma frase que eu usei como exemplo na última aula. Algumas pessoas devem ter se perguntado, mas no exemplo de cima aí, por que não tem crase? Vamos ver aqui. Quem oferece, oferece algo a alguém. Isso nós já vimos. Esse a é uma preposição. Na sequência, ela. Pronome pessoal, certo? Poderia ser elas, eles, ele, poderia. Não tem problema não. Tá? Qualquer pronome pessoal. Vamos ver aqui então. Ela é bonita. É uma frase gramaticalmente correta, certo? E eu estou construindo frases hipotéticas, pessoal. Fiquem à vontade para construir frases hipotéticas também, tá? Não precisam seguir essas frases que eu estou construindo aqui, não. Então, vamos lá. Ela é bonita. Ok. Agora vamos imaginar. A ela é bonita. Cabe artigo antes de ela? Não. Ou seja, a gente já conclui que diante de pronome pessoal, nunca vai haver crase. Por quê? Pronome pessoal não admite artigo. Ela é bonita. Ok. A ela é bonita. Não tá ok. Beleza? Então, vocês devem aplicar, eu sugiro que vocês apliquem, na verdade, esse macete, que é como se fosse uma prova real mesmo, para identificar se tem crase ou não. Funciona muito. Beleza? Então, nesse caso aqui, no de cima, né, que eu não coloquei, não tem. Aqui também não tem. Artigo indefinido. Eu vejo muito isso aqui em redações. Muito mesmo. Talvez seja campeã aqui da situação de crase. Vamos lá. O animal pertence a uma família. Muitas pessoas pensam, o que pertence a alguma coisa, então tem crase. Não se precipitem. Olha lá. O animal pertence a uma família. Beleza. Quem pertence a alguma coisa. Então, nesse caso aqui, um a é preposição. Vamos ver se tem artigo. Uma família. Vamos pensar na frase. Uma família passou aqui. Ponto. Frase gramaticalmente correta. Agora vamos pensar. Uma família passou aqui. Não está correta. Nessa expressão, nós temos aqui um artigo indefinido e um substantivo. Artigos indefinidos não admitem artigos definidos. Já há um artigo ali, então não precisa, beleza? Então, uma família passou por aqui. Não rola. Nesse caso, a gente já sabe que esse termo, uma, que é um artigo indefinido, não admite artigo definido, beleza? Por isso que nunca vai haver crase, certo? Para finalizar, então, pessoal, essa aula vai ficar até um pouquinho mais extensa, mas não tem problema. Palavras pluralizadas, ou seja, palavras que estão flexionadas no plural. Vamos pensar aqui. O jogador se referiu a estratégias. Marcelo, mas é uma palavra feminina, por que aqui não tem crase? Vamos entender isso, olha só. O jogador se referiu a estratégias. Quem se refere-se a alguma coisa. Tem preposição. Segura. Não coloquem a crase. Beleza? Vamos ver aqui agora esse termo. Estratégias. Substantivo feminino flexionado no plural. Vamos pensar na seguinte frase. As estratégias são boas. Ponto. Gramaticalmente correta. Certo? Mas olha só o artigo que eu utilizei. As estratégias. Nesse caso, nós temos um a. Ou seja, não há uma relação aqui de artigo com substantivo. Não há essa indicação. Então, vamos pensar aqui. Estratégias são boas. Também é uma frase gramaticalmente correta. Agora, vamos imaginar conforme está aqui. As estratégias são boas. Não rola. Não é mesmo? Há uma incompatibilidade, uma coisa errada aí. As estratégias são boas. Não funciona. Pessoal, então vamos lá. Olha só, se vocês me perguntarem, eu já ouvi muitas perguntas dessa natureza. E se fosse, Marcelo, o jogador se referiu às estratégias? Aí sim teria crase. Aí sim. Porque olha só, quem se refere-se a alguma coisa. Preposição. As estratégias. Artigo definido. Por isso haveria a crase. Somente nessa situação. Beleza? Assim como aqui no caso não haveria crase, mas poderia também, dependendo do sentido, haver essa inclusão. Ela não teve acesso ao tratamento. Se esse tratamento fosse especificado. Beleza? Aqui também é a mesma coisa. O jogador se referiu a estratégias. Estratégias no modo geral. O jogador se referiu às estratégias. Algum tipo de estratégia específico. As estratégias que o interlocutor já conhece. Beleza?
Pessoal, finalizamos então essa nossa segunda aula, que como eu já disse, ficou um pouquinho mais extensa, mas é necessário trabalhar com esse conteúdo. Ainda não finalizamos a parte de crase, eu vou publicar mais aulas sobre isso, tá? Vocês podem até me questionar, Marcelo, mas há outros casos, você não passou. Realmente, não passei. Por quê? Eles não são tão comuns num texto de redação de Enem. E aqui, como eu disse, nós vamos trabalhar principalmente com questões relacionadas à competência 1 da redação do Enem. Então, eu vou fazer esse recorte do conteúdo para que as aulas fiquem mais objetivas, beleza? Galera, grande abraço, muito obrigado aí e até mais. Valeu!